Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Bernardo Araújo para falarmos de assuntos que nos auxiliam na nossa reforma íntima, no nosso autoconhecimento e também para a gente poder se medir, né? De que forma que nós estamos, que tamanho que nós estamos e em que posição nós estamos diante desse mundo e desse universo. É muito importante quando nós buscamos alguns assuntos que não são assuntos corriqueiros, mas são assuntos e são temas que visitam e que nos fazem parte da nossa vida todo instante. Durante o dia, nós temos vários sentimentos desses que nós íamos explorando aqui desde o início dos nossos programas. O medo, a apatia, a vergonha, a culpa, a tristeza, todos a gente sente, porque faz parte da nossa construção. Mas aqui qual é a proposta? A proposta é realmente saber como é que eles estão, qual é a intensidade que eles têm na nossa vida e de que forma que a gente pode trabalhá-los para que quando acontecer de nós estarmos com esse sentimento, que a gente possa em um momento rápido e muito em um curto tempo poder se livrar e se esvaziar desse sentimento. Nós estamos falando de vários sentimentos que estão muito fortes na nossa vida. Por exemplo, a apatia, a pessoa apática e a pessoa triste, para que ela consiga sair do medo, ela começa a querer. E quando desencadeia o querer, vem a frustração, porque muitas vezes o querer desencadeia um desejo e quando não se alcança o desejo, a gente se frustra. E toda essa mistura de sentimentos desencadeia a raiva. Porque a raiva nada mais é do que a gente ficar com aquele sentimento de algo que nós não conseguimos, de algo que nós não alcançamos, de algo que nós não temos naquele momento. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai perceber que as pessoas com raiva, elas têm uma particularidade, elas têm um comportamento diferente. As pessoas com raiva, elas são explosivas, as pessoas têm uma grande tendência a deslizes, as pessoas elas têm elas têm pouco ou quase nenhum entendimento do que o que é certo e o que é errado, porque só prevalece a vontade. Só prevalece aquilo que elas querem. E por isso que é um impulso que as leva, muitas vezes, a fazer coisas absurdas. E durante o estudo que eu busquei para saber sobre a raiva, ela tem uma intensidade tão grande na pessoa, mas ela também dura um tempo muito pequeno. Se nós formos comparar agora a pessoa com raiva com a pessoa triste, tem uma diferença muito grande. Por exemplo, uma pessoa com tristeza, uma pessoa triste, ela fica 120 horas com aquele sentimento. Muito tempo, né? 120 horas ela fica com aquela amargura, com aquele sentimento ruim. A pessoa com ódio, a pessoa fica 60 horas com aquele sentimento. Então, a pessoa com ódio fica aquelas 60 horas triste, com ódio, com aquele sentimento ruim. E a pessoa no desespero, ela fica 24 horas com essa sensação e com essa emoção. A pessoa com ciúme fica 15 horas. E olha só, comparando esses sentimentos não tão positivos com a alegria a gente só fica 35 horas. Então, a pessoa alegre, ela fica 35 horas, mas já é bastante, né? Imagina se a gente conseguir ficar renovando o nosso estado de ser de alegria 35 horas, a gente vai ficar direto, porque a gente é um dia e meio praticamente, né, de alegria. Mas voltando para o nosso tema principal, que é a raiva, vocês sabem quanto tempo dura um estado de raiva num ser humano, no indivíduo? Então, preparem-se para o que eu vou dizer para vocês. Pasmem, 90 segundos. É isso que eu estou dizendo para vocês. 90 segundos é o tempo que um estado de raiva dura no indivíduo, que é aquela descarga daquela emoção, joga para o cérebro, desencadeia uma química e é a adrenalina que ferve, que vem até nós. Mas eu vou conversar sobre isso. 90 segundos, vocês vão dizer para mim, Bernard, mas é nada, 1 minuto e meio é nada.
mas vocês sabem que 1 minuto e meio pode acontecer muita coisa. Eu estou aqui exatamente para falar disso. Em 90 segundos, vidas podem ser tiradas, móveis podem ser quebrados, relacionamentos podem ser rompidos, relacionamentos de trabalho podem ser rompidos. Então, nós temos que nos conhecer. Quando a gente sentir e tiver esse sentimento de raiva, a gente vai ter que ter um autocontrole. E de que forma que a gente tem um autocontrole? Eu sugeriria para quem tem muita raiva de cronometrar e olhar no relógio ou no telefone e ver quantas vezes tem que contar para que chegue nos 90 segundos. Algumas pessoas vão dizer, Bernard, eu tenho que contar de 1 a 100. Então, conte de 1 a 100. Bernard, eu conto mais rápido, eu tenho que contar de 1 a 200. Então, conte até 200. Porque a raiva, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. A raiva pode acabar com o relacionamento de muitos anos. A raiva pode destruir algo que tu compraste com tanto carinho. A raiva pode destruir um bem que o seu bem-querer, que você diz amá-lo, pode estragar. A raiva, ela tira totalmente a sua visão das coisas, ela tira o seu discernimento, ela tira o seu eixo de raciocínio. Então, se você é uma pessoa raivosa e você já tem histórico para contar desse sentimento, é a hora de você se livrar, porque você não está ganhando nada com isso, muito pelo contrário. Você já viu as pessoas raivosas, as pessoas explosivas, ter pessoas próximas ou as pessoas quererem ficar perto de pessoas que têm esse sentimento, esse nível de energia? Ele só atrapalha. Atrapalha tanto quem está consigo, quanto também quem sente. Então, se você tem esse sentimento muito aflorado e você daqui a pouco quebra tudo e você daqui a pouco desfere palavras que magoam, que destroem e você explode, então você tem que tomar cuidado. E não é um sentimento que fica muitas horas, por exemplo, a tristeza ela dura 120 horas. Imaginem vocês se a raiva durasse todo esse tempo. Não teria mais ninguém, né, sobre a Terra, não teriam mais as discussões que desencadeiam a esse sentimento de raiva. Olha quanto estrago poderia fazer. Então, até nisso o universo nos ajudou, que a raiva só dura 90 segundos, mas são 90 segundos longínquos em que, se você não parar para pensar, se você não se preparar para isso, você pode fazer um estrago muito grande na sua vida e na vida de quem você quer bem. Então, existem vários exercícios. Um deles é você fazer a contagem para ver até quando, né? Quanto você consegue administrar esse sentimento. 90 segundos é 1 minuto e meio, então nem que você tenha que sair do ambiente, sair caminhando, fazer qualquer outra atividade que tire você daquele estado. Então você tem que fazer esse exercício, mas de que forma? Só você se autoconhecendo, se autoavaliando e sabendo de que forma que você vai conseguir administrar esse sentimento. Assim como todos os outros sentimentos, nós temos que saber quando que eles vêm e saber quando que eles vão. Mas a raiva também tem uma particularidade. Existem aquelas pessoas que, por saberem o estrago que a raiva faz e por talvez já terem tido alguma situação, elas retêm a raiva. Então elas vão armazenando, elas vão se contendo e podem crer. A raiva contida, ela é tão prejudicial quanto a raiva que explode. Porque a raiva contida nada mais é do que uma bomba relógio. A raiva contida, a pessoa vai acumulando coisas que a incomodam, coisas que lhe tiram do prumo, e daqui a pouco elas, quando por uma coisa básica, por uma coisa boba que pode parecer para quem estiver junto ou para quem estiver acompanhando, para a pessoa não é, porque daí existe um transbordo de emoções, um transbordo de energia que a pessoa, por muito pouco, a pessoa explode. E aí a pessoa acaba desencadeando uma atitude que muitas vezes pode levar ao término de uma relação, a quebrar um bem que comprou, a quebrar o bem de alguém, né, que até então era o seu bem-querer ou o seu amigo, enfim.
Então nós temos que nos auto-observar e saber até que ponto a raiva está conosco e até que ponto nós estamos administrando ou não o sentimento de raiva. Mas quando eu falo administrar, não é reter. Lembram da minha fala há pouco que a raiva retida ela é tão prejudicial quanto a raiva explosiva sem controle? Então, o que nós temos que fazer? Nos conhecer, saber o que nos tira do eixo, o que me desorganiza e começar a tratar. Ah, Bernard, mas eu não estou conseguindo conter a raiva, eu não estou conseguindo. Então, procure ajuda. Converse com alguém que você confie, procure um profissional para que você possa organizar os seus sentimentos, organizar a sua vida. E é muito bom quando a gente traz esses assuntos, porque daí a gente se observa, nossa, mas aquele dia eu estava com muita raiva e eu fiz isso, isso, isso. É para um exame de consciência realmente que eu venho aqui, para que a gente possa se conhecer. E não está nada perdido. Se você já explodiu, se você já quebrou alguma coisa, se você já desferiu palavras que você não gostaria, então você pense um pouco para que você mude. E também tem depois do transbordo da emoção, também tem depois da reação extrema, vem o arrependimento, vem a tristeza. Por que eu fiz? Por que eu falei? Por que eu quebrei? Por que eu destruí? E é por isso que eu estou aqui para dizer para vocês que a raiva dura somente 90 segundos. Esses 90 segundos pode ser um tempo de um estrago fatal, mas também pode ser um tempo de você se absorver e você também se autocontrolar e evitar um estrago na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Então, se você gostou do tema, se você achou importante e pertinente, compartilhe, multiplique, autoavalie, passe para os seus amigos, se inscreva no canal caso vocês ainda não tenham se inscrito. E aqui é muito importante esse momento, porque é o único momento que a gente para pensar de assuntos, para exercitar de que forma que nós estamos nos enxergando, que às vezes a gente pode se enxergar uma coisa e a gente é outra. Então, é isso que nós estamos fazendo, é isso que eu estou buscando para vocês e para mim também, porque também é edificador. E eu também, quando trago os temas, para mim também me ajuda muito no sentido da minha elevação espiritual e da minha conexão com o divino. E a semana que vem vamos falar de orgulho. Estamos já próximos de chegar no nível de equilíbrio que é pela tabela de Wilkins, que é a coragem, mas acredito que ainda tenhamos mais um ou dois, aliás, mais 2 ou 3 temas que vão nos elevar. E não esqueçam, uma reação puxa a outra. E se você tiver o seu autocontrole, se você se conhecer, a sua vida vai ser mais leve, você vai ser melhor companhia, primeiro para você e depois para os outros. E não esqueça, aqui eu estou buscando a felicidade, provocando a elevação espiritual para que tenhamos alegria e qualidade de vida. Gratidão por estar junto comigo e muito obrigada. Até a semana que vem.